Fit, 8º episódio da 3ª temporada, já estamos caminhando para o final e cadê a revolução? Cadê? Being so mean. She got someone executed. She doesn't feel sorry about it. She should have kept her mouth shut. Se você ainda não sabe, a gente tem um grupo no Facebook para discutir teorias sobre The Handmaid's Tale, vamos deixar aqui no box. E se você tá gostando das nossas análises, estamos analisando todos os episódios. Se você tá gostando, se você já tá acompanhando, convida os seus amigos também. What are you waiting for? Do it! Essa foi uma história muito aguardada pelos fãs de The Handmaid's Tale. A história da tia Lídia de antes, o que ela era, como era a família dela, de onde ela vem. Inclusive, essas perguntas não foram respondidas. A gente não sabe quem era a família dela, a gente não sabe de onde ela veio. A gente é apresentado a um passado da tia Lídia como uma professora de ensino fundamental, né, de crianças, e fica por aí. Eu achei um potencial desperdiçadíssimo. Tem a Anne Dowd, que ganhou Emmy, que podia deitar e rolar nessa história, e realmente, assim, ficou fraco. Sabe quando aquela expressão, passa mel na boca só pra gente sentir o gostinho? É mais ou menos isso, porque a gente falou, nossa, uau, vai ter a personagem da tia Lídia agora e a gente vai ver como que é essa pessoa, né, antes de Gilead, por que ela se transformou numa ferramenta desse sistema, e isso simplesmente não é respondido neste episódio. Eu duvido muito que vai responder nos próximos, porque parece ser mais aqueles episódios de mostrar o passado de um personagem importante, mas fica por ali. Então é meio triste. A tia Lídia, no final das contas, parece que se torna uma mulher muito amargurada porque foi rejeitada por um homem. E eu acho que isso é reduzir o papel e reduzir a força dessa mulher, dessa tia Lídia, essa tia que cuida dessas mulheres, dessas aias em Gilead, a um papel bobo de um homem me rejeitou. Ela deixa meio nas entrelinhas entendido que há um problema com o marido e com a perda de um filho no passado dela. E para por aí, a gente não tem mais um aprofundamento na personagem dela mesmo. É tanto sobre ela ter sido rejeitada que aquele momento de ira que a gente já viu no promo, já aquela quebrando o espelho, é pelo fato de não ter dado certo aquele relacionamento que ela estava investindo. E aí depois tem ela lá denunciando a amiga, que é mãe do aluno, como se fosse uma revolta, como se ela tivesse ficado indignada pelo que aconteceu. É realmente meio bobo. O que eu acho interessante da história da tia Lídia é perceber que ela já tinha um comportamento moralista, que ela tinha um comportamento religioso, e aí ela sacaneia mesmo uma pessoa que era próxima dela. Ela entrega uma mãe que ela achou, que ela julgou moralmente incapaz de criar o filho, e ela vai lá e entrega mesmo ela sendo amiga. Então a gente já vê ali alguns pontos de conexão entre quem ela era no passado com quem ela é agora. Nesse breve momento que aparece essa mãe que a tia Lídia denuncia e ela perde a guarda do próprio filho no episódio, tem também uma representação de maternidade que é julgada também, né? A mãe, ela tem um emprego de garçonete e ela conta pra tia Lídia que ela tá sujeita a todo tipo de assédio, então os caras passam a mão na bunda dela, ela não pode fazer nada, né? Ela tem que, distribuir sorrisinho, não pode agredir o cara de volta, tem que sofrer com isso e calada. E a tia Lídia julga ela a todo momento, né? Assim, você tem que ser melhor, você pode ser melhor. Como se fosse só uma questão de escolha pessoal e não de um sistema inteiro que subjuga essas mulheres, né? Sem falar que ela também cria o filho sozinha e a responsabilidade recai toda sobre ela e a culpa também recai sobre ela, né? As representações de maternidade que tem em The Handmaid's Tale, que são muito interessantes. E a gente falou de maternidade em Gilead aqui no Casa da Marta. Se você não ouviu o episódio ainda, tá lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, um monte de plataforma. O link tá aqui, vai estar aqui também, por aí. Clica aí e curte lá. A gente, como mãe, a gente consegue compreender muito bem isso, né? Vendo a série e fazendo um paralelo, né? Da nossa história como mãe e sentindo a dor dessas mulheres que procriam somente, né? Que servem somente para procriar. Tem outra questão interessante desse passado da tia Lídia, que é a gente perceber que pessoas comuns são meio perigosas, né? Um comportamento que vai sendo construído. É uma pessoa normal, uma pessoa comum que você conhece, e aí no fim das contas ela vira uma pessoa muito perigosa para as outras pessoas. E aí é curioso a gente
comparar isso com a nossa realidade atualmente. Às vezes as pessoas ficam, nossa, mas você brigou com fulano por causa de uma coisa muito pequena. É uma coisa muito pequena, mas já tá demonstrando o tipo de comportamento que a pessoa tem e que pode ter em um momento crucial da história, da sociedade. Viu, meus parentes que votam no Bolsonaro? Esse passado da Tia Lídia também mostra um pouquinho de como que as pessoas foram escolhidas para desempenhar papéis em Gilead. Como a Tia Lídia era uma professora, ela já tinha essa experiência super didática de ensinar, de ter a paciência com as crianças. Inclusive o menininho fala, thank you, Aunt Lídia. E aí também tem esse lance das aias serem um pouco infantilizadas, né? A Tia Lídia trata elas como se fossem criancinhas que ela tá ensinando mesmo. É um comportamento meio de manada sempre, né? Daquela coisa de classe de turma, né? De sala de aula, além de ter experiência como ex-advogada de família. Ela trabalhou na vara da família e também via como é que estavam essas famílias desestruturadas e como isso era ruim para a criança e aos olhos de Deus, como isso é um absurdo. Ela era uma cristã fervorosa já desde sempre, né? Se a gente comparar como foi feito o passado da Emily, por exemplo, foi muito mais trabalhado, né? E teve muito mais coisa revelada de uma vez só. Vários aspectos da vida dela, o que ela era, o que ela fazia, com quem ela se relacionou e coisas muito graves que aconteceram. Tell your friends to cool it. I don't know what you're talking about. Tem um assunto que é um pouco espinhoso. Vi algumas pessoas comentando sobre isso, algumas mulheres reclamando na internet sobre esse assunto, que é a rivalidade feminina alimentada desde o episódio passado, entre a June e a Off-Matthew. E nesse episódio, então, a gente tem a explosão disso, né? No começo, na hora que tá tendo o trabalho de parto da Aya, de uma das Ayas, aí elas realmente estão todas contra uma ali no momento do parto, e é desconfortável. É uma questão muito complicada mesmo, assim, que eu não tenho um diagnóstico ou uma conclusão pra gente falar sobre isso. O que eu consigo tirar dessa história é que, mesmo em uma sociedade em que as mulheres estão sendo oprimidas, a gente tem ali pessoas que vão contribuir para a opressão. É o que a gente vem falando dessa personagem, da Off-Matthew, né? Que sem essa pessoa que acredita no sistema ou que tá ali só pra sobreviver mesmo, sem lutar contra o sistema, essa pessoa vai existir. Só que eu acho, pelo menos a minha visão do roteiro de The Handmaid's Tale, é que eles não estão alimentando a rivalidade feminina. Eles estão mostrando esse tipo de comportamento que existe mesmo. Inclusive, eles colocam a Janine ali como um contraponto, né, do que estão fazendo com a Off-Matthew. Eu tenho a impressão de que a história não é feita para alimentar a rivalidade feminina, mas para mostrar como os sistemas alimentam a rivalidade feminina, que é o que acontece, inclusive, naquele julgamento. A Tia Lídia coloca as aias numa rodinha para julgarem umas às outras. E aí tem outra coisa que já acontece logo depois, que eu vejo que The Handmaid's Tale também continua representando bem a amizade feminina, que é o momento em que o bebê nasce morto e as aias se juntam para acolher aquela mãe que acabou de perder o filho. Esse momento eu achei muito emocionante. Inclusive tem uma coisa que é o formato delas, assim, faz um coração, é meio brega. É bem piegas, né? Mas eu fiquei emocionada com aquilo, achei bonito. Que é a valorização da amizade mesmo. Então eu fico pensando nisso, assim, da Off-Matthew ser um exemplo de uma pessoa que desgarrou ali do movimento. E essas pessoas existem, né? Assim, é uma discussão muito difícil mesmo, muito complexa, porque às vezes as mulheres julgam umas às outras e aí já vem, você tem que ter sororidade, você tem que ouvir, não sei o quê. E aí realmente nós somos humanos, nós somos falhos. A June reconhece que ela tá gostando de ver uma pessoa sofrer. Ela sabe que isso é um comportamento que não é 100% legal. Nesse episódio fica bem claro o quanto que ela tá agindo de forma egoísta e como que isso está fazendo mal a outras mulheres, principalmente, muito mais do que ao sistema, está fazendo mal às mulheres especificamente, e como que a Off-Matthew, de certa forma, representou um obstáculo a ela, né? E aí ela falou assim, eu vou tirar o obstáculo da minha frente. Eu acho meio triste mesmo julgar a Off-Matthew só por ela ser uma pessoa que é a favor do sistema. Eu nem vejo ela como a favor. Para mim, ela é uma sobrevivente daquele inferno todo ali,
uma sociedade que oprime elas o tempo inteiro e ela quer sobreviver. Mas ela mostra em vários momentos o desconforto que ela tem e como ela se opõe àquilo. Tanto que ela deixa claro que ela não queria estar grávida de novo, né? E ela não queria estar grávida de novo porque vai ser uma filha. E aí entra uma discussão também nesse momento, né? Vários pontos ali pra gente considerar. Por quê? Porque ela não sabe o destino que vai ter. É um destino provavelmente muito mais cruel para uma filha. Diferente dos outros filhos homens que ela já teve. A bebê que nasceria ali, que nasceu morta, também seria uma menina. E a June diz depois que sente um certo alívio dela ter morrido. A June fala: antigamente a gente tinha a oportunidade de escolher ser várias coisas. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de ser o quê? Aya, Marta e tia. E esposa. Esposa não muito, né? Assim, acho que não tem uma movimentação ali. Não, mas classes, as filhas de Gilead têm a oportunidade de ser esposa. É que as meninas vão virar esposas, provavelmente. E eu acho muito irônico o bebê ter nascido enforcado no próprio cordão umbilical. Porque no episódio passado eles estavam enforcando pessoas. E o bebê é o símbolo máximo, é o que Gilead quer atingir com toda força. E ele nasce morto assim. No episódio também a gente tem uns bastidores do que acontece, como são escolhidas as famílias pelas tias. E nesse momento tem uma fala muito significativa, pode passar ileso, mas nós não vamos deixar passar. Que é quando as tias estão escolhendo uma aia negra para ir para uma família e a tia Lídia fala: não, essa família não vai querer uma aia de cor. Entrando na questão racial, Handmaid's Tale ela tem um probleminha de tratar a questão racial. Começando pela Moira, por exemplo. Se a gente pegar o que a Moira tem de potencial para ser apresentado e o que é apresentado de fato, e ainda tem o fato de ser a Samira Wiley, que é uma atriz excelente, deixa muito a desejar. Se a gente comparar duas coadjuvantes, ela com a Emily, que as duas estão no Canadá, as duas se refugiaram. Da Emily a gente sabe o passado todo, a esposa dela, e tem o filho e tudo mais. A Moira a gente não sabe nem o que ela fazia. Esse é um problema que o Bruce Miller, o criador da série, disse que seria corrigido, mas que até o momento a gente não tem muita coisa sobre ele não. E nesse episódio, pra mim, aprofundou ainda mais. Tem que lembrar que no episódio 7, a Marta enforcada, a Marta que se correspondeu com a June pra falar da Hannah e tudo mais, foi enforcada, morreu, era uma Marta negra, então a June já causou diretamente a morte dessa mulher. E neste episódio agora, Unfit, ela causa a morte de uma outra mulher negra, que é a Off Matthew. A gente descobre até que o nome dela é Natalie, né? No final, quando a tia Lídia, já desesperada, chama ela pelo nome. Em momento algum do episódio, a gente tem a explicação, e nem dessa temporada, na verdade, né? A gente tem um desenvolvimento da Off Matthew que indique que ela tá surtando contra o sistema. Ela é insatisfeita, ela demonstra insatisfação, ao mesmo tempo que ela demonstra uma certa resignação e, tipo, vou me adaptar para sobreviver. Mas em momento algum a gente tem, como teve a Emily, tendo atitudes que mostravam que ela estava revoltada com o sistema. E aí, do nada, no momento final do episódio, ela aponta uma arma para June, depois para tia Lídia, colocando em risco a vida dessas duas mulheres, e é assassinada. É aquela coisa do negro como uma coisa revoltosa. Sempre colocando o negro nesse lugar do selvagem. Eu achei uma representação bem porca, considerando o refino que tem, ou já teve, o roteiro de Handmaid's Tale. E a gente tem essa personagem que surgiu nessa temporada, que não foi abordada o suficiente, que o passado dela não foi abordado, ela simplesmente apareceu ali como uma pessoa que concordava, blá blá blá, tudo isso que a gente viu, e que é punida com muita força, muito rápido, enquanto a June tá aí desde a primeira temporada, fazendo altas barbaridades contra a Gilead e quase nunca é punida. Quando ela apontou a arma pra June, eu ainda achei assim, nossa, se ela matar a June, primeiro que ia ser um passo muito corajoso da série, que é matar a protagonista, né? E segundo, que aí a martirização da June, dentro da narrativa, dentro da série, poderia ser o estopim pra realmente aí fazer uma revolução mais, né,
mais rápida, mais forte, e a Zaya ficarem revoltada porque ela era uma líder, enfim. Tudo bem que é até difícil imaginar que isso fosse acontecer de fato, né? Você vai matar a protagonista da série. Eu acho que ninguém acaba virando Marte em Gilead. Tanto de gente que morre já vira até um... Mas eu acho que ali... Nem a Aya que explodiu tudo lá virou um Marte, né? Assim, de vez em quando alguém fala o nome dela. Mas eu acho que a June tem o diferencial que ela é uma líder. Ela tem uma postura de líder. O tanto de pessoas negras que são mortas por policiais no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo afora, foi basicamente isso que aconteceu com a Natalie. E aí fica a mesma questão da rivalidade entre as mulheres. É uma crítica, tá? Até onde você tá reforçando e até onde você tá fazendo as pessoas refletirem, né? Eu acho que o limite é um pouco difícil, assim, de saber. O que eu espero é que os próximos episódios, já que a gente teve essa morte tão grotesca, tão arrebatadora, que os próximos episódios lidem com isso, já que o Bruce Miller prometeu isso já, né? O criador da série prometeu que eles iam se aprofundar nessa questão racial. Até porque a gente tá falando de um futuro distópico, em que a misoginia é um problema, como que você vai ignorar o racismo também, né? Depois de assistir, eu fiquei pensando na narração final da June. Fiquei tentando entender. Ela fez essa narração numa espécie de pensamento que ela estava pensando nesse momento, ou ela estava narrando posteriormente o que aconteceu. Porque ela diz, eu estou me sentindo como a Offglen quando explodiu o Centro Vermelho, ou a Amy quando esfaqueou a tia Lídia. Ou seja, ela sabia que havia tido um problema lá no mercado. E aí eu fiquei com essa dúvida se ela estava pensando ou se ela estava narrando algo que já tinha acontecido. Porque eu tenho a impressão de que ela sabia ou ela tinha consciência de que ela provocou aquilo que aconteceu. Tanto que quando ela vira o rosto, na hora que ela dá uma risadinha, dá um sorrisinho, é que a Off-Matthew explode. Pira, assim. Inclusive, a única justificativa que eu consigo pensar é essa, e eu acho que, na verdade, essa é a justificativa, né? Acho que a Off-Matthew imaginou que ela estava, de novo, confabulando com a tia Lídia sobre a Off-Matthew, sobre a Natalie. E aí ela surta de vez, né? Mas o problema, de novo, é a gente não tem, naquela personagem, nada que indique esse tipo de surto. E isso é muito... Não casa, sabe? A coisa não encaixa, porque ela nunca deu indícios disso. A Emily, quando ataca o guardião, que ela atropela, ela já tinha sofrido a mutilação genital, uma coisa horrorosa. Ela tinha passado por um trauma grotesco. Aí ela vai para as colônias. Quando ela volta, foi para as colônias. Ela tava no lugar que ela tava para definhar até a morte. Aí ela esfaqueia a tia Lídia. Então, assim, a gente entende as motivações da personagem. A Off-Matthew não. Ela simplesmente pira o cabeção depois de passar por humilhação pública entre as aias, não foi nem para toda a sociedade ou algo assim, que é o julgamento, e aí pira. Como se fosse do nada, tipo assim, e aí do nada, sério? E ela vai em cima justamente da Janine, que é a que protegia ela, que tentava fazer um meio de campo ali com as outras aias. Coitada da Janine, tá apanhando demais. Eu acho que alguém tem alguma coisa contra a Madeleine Brugger. É treta da Samira Weir com a... Não pode falar de rivalidade feminina aqui, não. E por fim, eu imaginei que o Lawrence neste episódio teria um pouco mais de relevância também. Só apareceu pra dar umas frases de efeito ali, ficar sem resposta na hora que a June confronta ele, eu acho muito pouco. Mas eu gostei do que ela confronta ele, porque aquilo é sensacional. A gente já tinha falado assim, ele tem um carinho com a Eleanor, mas a June percebeu uma coisa que a gente não percebeu, que é você prende, você aprisiona ela, você quer ela pra você. Você tá vendo que não tá fazendo bem pra ela e você deixa ela aqui enquanto você tem o poder de mandar ela embora. Qual que é o limite desse carinho e, na verdade, ter a posse, né? Ele trata ela como uma posse para que ele manda. Então, é bonitinho o carinho? Ah, sim, até a página 2, porque, na verdade, ele poderia ter salvado a esposa, né? Ela claramente tá doente naquele lugar, ela é uma professora de artes, imagina. Imagina ser uma professora de artes e tá presa num lugar que ela não pode nem ler. Credo. O máximo que ela pode fazer é cuidar daquele jardim triste. Que tá cheio de corpo enterrado lá embaixo, inclusive. Bom, é isso. Acabou nossas impressões sobre Unfit. E Handmaid's Tale tá muito doido. Tá um trem meio bamba aí. Ainda tem muitas discussões que a gente pode fazer, muitas reflexões pra tirar. Mas, infelizmente, o roteiro tá pecando aí nesses últimos episódios. O 7, pra mim, foi um pouquinho melhor do que o 6º, mas também não foi lá grandes coisas. O 6º eu achei
tenebroso, esse agora marromeno. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Se inscreve aqui no Mexido, ajuda a gente a crescer. A gente teve um bom retorno de inscritos aqui no canal, nesses últimos vídeos sobre Handmaid's Tale, então muito obrigado a quem se inscreveu, obrigado a quem está comentando, a gente adora conversar, principalmente nesses episódios que são, né, geram essas discussões se é bom, se é ruim. De forma alguma a gente está dando uma palavra final, são só nossas impressões, a gente gosta muito de ler sobre as impressões de todos vocês que comentam aqui, então continuem, vamos conversar respeitosamente, não precisa agredir ninguém. E é isso aí, se inscreve aqui no Mexido, compartilha o vídeo, deixa o joinha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!